Durante sessão do Supremo Tribunal Federal, houve uma altercação entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes ao debaterem sobre a validade de votos proferidos por ministros que já se aposentaram quando o julgamento é reiniciado. No caso em discussão, houve um destaque após os votos serem apresentados no plenário virtual, o que leva o caso à discussão em plenário. O ministro André Mendonça argumentou que, uma vez que o julgamento foi reiniciado e foi dada oportunidade à defesa de se manifestar através da sustentação oral, a defesa precisa ter o direito de tentar convencer os ministros e questionou: que direito a parte tem, numa sustentação oral, de convencer o ministro ou ministros que já se aposentou? Mendonça argumentou: o jogo já começa com 2 a menos. Um dos lados será favorecido no processo. O ministro apontou que, nessas circunstâncias, não há justiça nem segurança jurídica, pois a parte é tolhida em seu direito de apresentar sua tese perante o Supremo Tribunal Federal, com o fim de convencer os ministros. O ministro Alexandre de Moraes alegou que a sustentação oral feita pela defesa é uma mera liberalidade concedida pelos ministros, sugerindo, em certa medida, que prevaleceria a opinião de ministros aposentados sobre a possibilidade de novos ministros levarem em consideração argumentos apresentados por advogados em novas sustentações orais. O voto de Moraes foi acompanhado pelos outros 9 ministros. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda do seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Sobre a questão de ordem, eu adianto minha discordância, logicamente com as devidas vênias, não só o proponente, mas aqueles que, porventura, se alinha a esse entendimento. Manifesto minha concordância com esses 2 pontos, mas não com a questão central. Por quê? Para mim é uma questão de constitucionalidade, de contraditório e de ampla defesa. Eu estou tratando aqui de um prosseguimento de julgamento ou é um novo julgamento? Se é um prosseguimento de julgamento, eu não tenho mais sustentação oral, eu não tenho mais esclarecimentos que eventualmente possam ser feitos aqui em matéria de direito. E quem se aposentou, se é verdade que não tem mais como defender sua tese, também não tem mais o direito de rever sua posição à luz das sustentações orais que serão feitas aqui. Então, a questão aqui é de direito constitucional, de contraditório, sob a minha ótica, e de ampla defesa. Se segue o julgamento sem direito às sustentações orais, eu acho que a tese é válida. Agora, se reinicia o julgamento,
abrindo-se as partes, que direito a parte tem de, numa sustentação oral, convencer o ministro que se aposentou? Ou os ministros que se aposentaram? O jogo já começa com 2 a menos. Um dos lados estará favorecido no processo. Então, eu não vejo com justiça, não acho que traga segurança jurídica, e digo isso com muita tranquilidade, porque, salvo engano, não pedi destaque até o presente momento. Eu costumo pedir vistas para meditar sobre o assunto, porque entendo que, até em respeito, às vezes, aos votos que já foram lançados. Agora, uma vez trazido aqui, não é questão de quem vai julgar, é do direito da parte de trazer a sua tese perante o Supremo Tribunal Federal. Ela não terá direito de trazer sua tese a todos os ministros. Então, se vencido, eu peço que se consigne minha divergência em relação à questão de ordem. Agora, de toda maneira, quando o processo entra no plenário virtual, o advogado, ele tem direito. Exato, presidente. A sustentação. Com todo o respeito ao posicionamento do ministro. Mas nem todos sustentam. Nem todos de nós temos tempo para fazer a devida atenção nas sustentações orais que estão no plenário virtual. Não, isso eu não concordo. Desculpe, ministro André. O meu gabinete tem tempo de verificar todas as sustentações orais. Não é o gabinete, são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu ouço todos. A verdade é que é uma mera liberalidade nós novamente deixarmos fazer sustentação oral. Não é liberalidade sob a minha ótica. É porque não há nenhuma previsão constitucional ou legal nisso. E também agora, não há previsão constitucional ou legal. Me perdoe, ministro. Desculpe, eu não vou interromper. Palavra comigo. Presidente, é uma mera liberalidade a repetição. Aqui já foi discutido, inclusive, isso pode ficar para uma outra oportunidade, é que o destaque deveria ser colocado em julgamento antes dos votos o destaque, porque a partir dos votos, quando a parte vem aqui, já sabe quem votou. É uma inversão. Então, é uma mera liberalidade. A parte já teve a oportunidade de fazer sustentação oral, o contraditório já foi satisfeito e, obviamente, os ministros que votaram devem ter respeito àqueles ministros que se aposentaram. O ministro já votou, já analisou. Então, presidente, eu insisto que votemos e, obviamente, a maioria saberá decidir o que for melhor. Gente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional. Caros colegas,
Não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.